Desobriga escolas e universidades do cumprimento daquela quantidade mínima dos dias letivos desse ano. E o tema de hoje é: diminuir os dias de aula é a solução para o ano letivo em meio à pandemia? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, diminuir dias de aula é solução para um ano letivo comprometido? Será? Diminuir a oferta de refeições é solução para a falta de comida? Diminuir a administração de remédio é solução para o aumento de pacientes? É claro que não. Aqui, a gente não está, em hipótese nenhuma, falando em solução. A gente está falando em adaptação. Hipótese nenhuma, falando em solução. A gente está falando em adaptação. E adaptação na esteira daquele aforismo atribuído a Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, para doenças extremas, métodos extremos de cura. Mas o enunciado e a pergunta que ensejam aí a nossa discussão de hoje à noite podem induzir o espectador a algumas conclusões precipitadas. Por isso, é fundamental destacar 5 fatos sobre esse tema, até para garantir um debate mais produtivo. Primeiro fato: o ano letivo e o calendário escolar estão irremediavelmente prejudicados em razão de um isolamento social horizontal aplicado com pouquíssimo critério científico por governadores e prefeitos. Há comunidades, cidades, regiões e até estados que poderiam ter prorrogado o início da quarentena para estudantes e outras localidades que já poderiam ter retornado com as aulas presenciais. Segundo fato, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que regulamenta o ensino básico no Brasil, ela estabelece como obrigação educacional do poder público, ou seja, estados e municípios, a oferta de 200 dias letivos, o que já é impossível, dada a duração do isolamento social. Terceiro fato, o princípio da legalidade, aí sob a ótica da administração pública, determina que as autoridades só podem atuar conforme o que é previsto e autorizado expressamente por lei. Em contraposição, nós, os indivíduos, nós não podemos ser obrigados a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, o que para o cidadão é exceção, para o Estado é regra. Portanto, a medida provisória 934, agora transformada na Lei número 14.040, preenche um vácuo jurídico que expunha governadores e prefeitos ao risco de processo por improbidade administrativa, ainda que bem intencionados aí na tentativa de amenizar o impacto educacional, oferecendo ensino à distância aos alunos da rede pública. Quarto fato: por se tratar de uma redução de dias letivos, o que claramente atrapalha a qualidade do ensino, apesar dos esforços nacionais via educação digital, setores da imprensa querem vincular essa medida, adivinhem só, ao presidente da República. Ocorre que essa legislação é fruto de uma ampla colaboração entre o governo, o Congresso e os estados, que chegaram num raro consenso em relação à necessidade desses dispositivos legais. Então, só para ilustrar o meu ponto, no Senado, entre 74 parlamentares presentes à sessão de apreciação do texto, um se absteve, alegando interesse pessoal na matéria, mas 73 senadores votaram favoravelmente, incluindo os políticos do PT, do PSB e da Rede. Portanto, trata-se de uma matéria com endosso praticamente unânime do Congresso Nacional, incluindo a minoria e a oposição. Quinto fato: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio são essencialmente atribuições de estados e municípios. Portanto, as medidas de maior impacto na educação básica e a responsabilidade por esse serviço público competem a governadores e prefeitos, inclusive medidas de acesso à inclusão digital. Então, que é fundamental para a realização do teleensino, ou ensino à distância, que já foi, inclusive, objeto aqui do nosso debate, no qual nós elogiamos muito os resultados do estado do Paraná, que, por coincidência, é o distrito eleitoral da deputada Luísa Canziani, do PTB, que fez um trabalho elogiável na relatoria dessa medida provisória. Ainda assim, embora pouco noticiado, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, tem adotado providências para fomentar o acesso remoto à educação. No começo dessa semana foi anunciado o contrato público na ordem de 24 milhões de reais, claro, via licitação, para garantir serviço de internet com banda de 10 a 40 megas para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica da rede federal de ensino.
Algumas instituições estão até revertendo despesas de custeio, de manutenção, obviamente economizadas pela paralisação das aulas, para oferecer aos alunos os dispositivos móveis, ou seja, celulares e tablets. Então, esses são os fatos. E ao longo aqui do debate eu pretendo trazer outros elementos positivos sobre essa legislação, que é fruto, como eu disse, de uma raríssima colaboração republicana entre os entes federativos e o Congresso Nacional. Mas até por coerência, eu também faço questão de pontuar o quão deletério é o efeito da suspensão das aulas presenciais na educação dos nossos jovens, especialmente considerando essa situação muito contraditória e nada científica de abrir bares e shoppings enquanto escolas permanecem fechadas. Vamos então, Bruno, para as suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, vamos concordar mais uma vez, exceto por alguns detalhes. Mas a verdade é que os detalhes são muito importantes. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. O excelentíssimo presidente da República sancionou a medida provisória que flexibiliza a quantidade mínima de dias letivos do ensino básico ao ensino superior. Então, concluindo, a nova lei é muito importante para se atenuar os efeitos da pandemia na educação. No entanto, já passa da hora da gente começar a dar os créditos a quem de direito. Não adianta aparecer na foto no dia do jogo, mas nunca ter levado a criança na escolinha de futebol. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Doutor, quando você falou da divergência dos detalhes, eu não consegui deixar de lembrar daquele ditado que diz que o diabo mora justamente lá, nos detalhes, né? Mas, de fato, uma coisa que a gente vai concordar é que assumir paternidade publicamente não é uma falha do atual presidente, é de outros. Olha ele! Mas, enfim, só complementando aí meus argumentos iniciais, eu falei que eu traria aqui algumas outras medidas positivas incorporadas nessa nova legislação. Uma delas, né, que, aliás, pelo que eu apurei junto a assessores parlamentares, foi uma proposta incorporada por sugestão do Ministério da Saúde. Isso, de certa forma, vai na contramão aí do seu argumento, né, que, enfim, menospreza a participação do governo federal na construção aí dessa lei, que é a antecipação da conclusão dos cursos da área da saúde. Isso é importantíssimo, né? Então, o que a nova lei estipula? A antecipação da colação de grau, né, desses cursos, para que os profissionais atuem na linha de frente, né, do combate à Covid-19. Né? Obviamente, a gente tem que falar do curso de medicina, né, que tem um protagonismo natural nesse contexto, e aí, nesse caso, o estudante ele tem que ter cumprido, no mínimo, 75% da carga horária do internato. Vamos lembrar que o curso de medicina é um curso super puxado, né, forma profissionais muito qualificados, muito estudo, muito empenho, praticamente é mais do que uma carreira, né, uma vocação, e ele tem uma formação, além de teórica, né, uma robusta formação teórica, tem muita formação prática, mas isso também se estende para outros cursos, como farmácia, odontologia, enfermagem e fisioterapia. Aí, nesse caso, o mínimo corresponde a 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios, né? Então, é muito importante trazer essa informação e, lógico, isso tudo num contexto emergencial de pandemia. E só complementando o raciocínio, Mona Lisa, eu vi algumas críticas a esses pontos, especialmente no espectro da esquerda, mas a gente tem que lembrar que até bem pouco tempo a gente se conformava, né, com uma situação de transferência de renda, né, para um regime autoritário por meio de contratos de trabalho que violavam, inclusive, leis internacionais, né, de natureza trabalhista e de respeito aos profissionais. E a gente tinha por aqui profissionais da saúde, médicos, que sequer tinham feito a prova de revalidação. Estou falando dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Então, só para ilustrar mais uma vez o duplo padrão político, a gente está diante de uma pandemia e claro que essa legislação é bem-vinda e não é à toa que ela teve aprovação unânime no Congresso Nacional. Caio, é muito importante a gente realmente dar os créditos para quem os merecem. A César sempre o que é de César. E, de fato, esses pontos que você trouxe, eu viria trazer aqui, você me poupou de fazer essa explanação, eles estavam ali desde o começo. Né? Essa questão de você poder se formar com 75% da hora, os profissionais da saúde, ela aparece já
na primeira medida provisória que foi encaminhada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação. Então, sim, de fato, isso a gente precisa reconhecer. Mas também não tinha qualquer regulação de como isso ia acontecer, de como isso ia ser aprovado. É aquele tipo de legislação que acaba chegando e tudo bem se for um projeto de lei, nesse caso era uma medida provisória, né? E esse é muito grave quando ela chega com alguns problemas. Alguns dados que foram trazidos da Segunda Guerra e mostravam que as pessoas que ficavam, essas pessoas, quando se tornaram adultos, tiveram muito prejuízo, inclusive no mercado de trabalho. É claro que a gente está falando de guerra, estamos falando de períodos enormes, sem qualquer tipo de aula. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. O que não acontece em meio a essa pandemia que nós, dessa maneira, ainda que adaptada, estamos conseguindo manter algum tipo de ensino, ainda que à distância. Olha, doutor, de fato você vê aí uma série de emendas, de destaques sendo votados, né? Mais de uma dezena, inclusive, na Câmara, que estava fazendo votação aí por colégio de líderes, esse tipo de coisa. Mas se a gente pegar o documento final, né, a legislação final, aqui, claro, excetuados já os vetos, a gente está falando de 9 artigos. Aliás, incluindo os artigos vetados. Então, é um texto legal, bem pequeno. É que, claro, cada parlamentar aí dentro do seu escopo de atuação, querendo atender a determinados, a determinados pleitos da sociedade civil organizada, eles vão tentando cada um fazer a sua modificação e esse é o processo legislativo. Eu, pelo contrário, não estou querendo tirar protagonismo de ninguém, eu só acho que a gente tem que ser justo na nossa crítica e na nossa avaliação de entender de onde vêm as medidas. E é sintomático, né, que a publicidade tenha sido muito maior agora na sanção, né, dessa medida provisória convertida em lei do que na aprovação, né, porque isso significaria ter que falar que o Congresso Nacional tirou dias letivos dos estudantes brasileiros, o que, por uma questão de conveniência aí da linha editorial da maioria dos órgãos de imprensa, não parece ser adequado, né? Agora é o seguinte, eu me reservo sim o direito de adjetivar o Congresso Nacional, até porque eu conto com a interpretação de texto, né, dos nossos seletos espectadores. A gente sabe que quando a gente fala que o Congresso é fisiológico, a gente está simplesmente tomando uma parte pelo todo, né? Uma parte que, obviamente, contamina a instituição. Eu não estou me referindo a todos os parlamentares, eu estou me referindo a uma parcela expressiva dele. Então, por isso eu falo, o Congresso é sim fisiológico, o Congresso é sim corrupto. Afinal de contas, a gente tem pelo menos aí 1/3 dos parlamentares respondendo a processos penais. Quantos deles condenados? A gente não está falando só de corrupção, lavagem de dinheiro, os crimes do colarinho branco. A gente sabe, tem assédio sexual, tem até tortura. Né, tem acusação de trabalho infantil. Então, assim, são coisas gravíssimas e eu, como cidadão, me reservo, sim, o direito de fazer adjetivações, até porque quem paga, né, o salário deles, né, somos nós os cidadãos pagadores de impostos. Então, olha ele! Não se trata de fazer uma generalização ou alguma coisa do tipo. É simplesmente a constatação de uma realidade e, obviamente, sempre que eu fizer isso, eu não estou me referindo a todos os parlamentares e o espectador assíduo da CNN sabe que eu faço elogios quando são justos. Bom, é a parte pelo todo, mas não é uma generalização. Ficou um pouco confuso. Mas, Caio, eu acho que é muito importante... Figura de linguagem, doutor. É muito importante que é uma forma de generalização, parte pelo todo, metonímio. Conhece? Aham, sei. Mas é muito importante que a gente prestigie realmente essa liberdade de expressão. E acho que assim como você se reserva o direito de adjetivar, e isso é bonito, esse é a maravilha da liberdade de expressão, eu também me reservo a não comentar quando estiverem simples adjetivações, né? Eu não posso discutir com isso porque não tem uma discussão propositiva de fatos. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Eu vou dizer, o Congresso não é isso, né? Os deputados não são isso. Eu posso discutir se você falar de um deputado. Olha, esse deputado... Iniciativa que veio do Ministério da Educação, veio com problemas, veio de uma maneira tímida, não pensava em algumas consequências, não pensava no todo, mas veio de lá. E ainda bem que o Congresso está aí para deixar esse texto como chegou hoje.
Ah, doutor, eu só lamento aí que você queira excluir do debate público os adjetivos, né? Até porque adjetivos podem ser factuais. O Congresso é fisiológico de fato. A gente não debateu aqui outro dia a participação do Centrão no orçamento federal, você foi um ávido crítico disso, eu também sou crítico a isso, mas a gente estava falando da administração de 73 bilhões de reais do orçamento federal num contexto de 3,6 trilhões de reais, né? Ainda assim, a gente critica com a mesma gravidade essa gestão que entrega apenas a carniça, né, para os vira-latas da República e não fala, né, de quem entregou os filés para os vira-latas da República por tanto tempo, tantas pastas ministeriais e tanto fisiologismo. Então, o adjetivo ele pode ser um fato também, a gente não tem que excluir classes gramaticais do debate público. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre os vetos, né, presidenciais, você destacou na sua fala o veto que tratava da assistência técnica e financeira da União, né? Então, uma questão de responsabilidade fiscal. Mas eu acredito que, bom, primeiro que eu acho que esse veto vai cair. Depois, que na verdade, eu não sei se ele gera, pelo que eu entendi do texto, ele não gera, né, novas despesas para o Congresso, para o erário. O que ele faz simplesmente é tornar um fundo comum, né, dentro da PEC, do orçamento de guerra, o mesmo dinheiro que pode ser utilizado para a saúde também poderia ser utilizado para educação conforme a conveniência da União e dos Estados. Então, esse é um ponto. E o outro veto que eu achei que pode ser derrubado diz respeito à PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque, de fato, a gente estava falando aqui da questão da segurança jurídica, de como essa legislação viabiliza o ensino à distância. Só que, por força de lei, né, essas autoridades municipais e estaduais, elas são obrigadas ainda a prestar o serviço de merenda escolar. E isso é muito difícil, é quase inexequível, né, no contexto que a gente está, né? Imagina os desafios logísticos disso. Então, a ideia era, inclusive, adotar uma medida liberal e fazer essa liberação de verba, né, por meio de voucher ou, de repente, até por depósito direto na conta dessas famílias, o que seria facilitado aí pela bancarização da população vulnerável por causa do auxílio emergencial, reservando aí uma quantidade de 30% a 40% para a agricultura familiar. Eu também isso também, ao meu ver, não tem implicações aí custosas, né, para o erário público e é um veto que pode ser reavaliado pelo Congresso. Se fosse derrubado, eu não vejo mal nenhum nisso. Vamos para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno. Obrigado, Mona Lisa. Caio, talvez eu tenha me expressado mal, eu não sou contra nenhuma classe gramatical, tá? Todas elas podem ser usadas. A diferença é quando a gente traz só uma adjetivação, aí a gente fica sem conteúdo para debater. Aí eu tenho realmente muita dificuldade em debater. Faz tempo. Mais tempo, né? Ué. Os seus lamentos, a carniça, o vira-lata e inclusive os filés. Então, eu volto para um ponto bastante importante aqui desse debate. Saiu um estudo muito interessante da Fiocruz que mostra o perigo da gente voltar às aulas de uma maneira precipitada. Novamente, eu concordo com o Caio com alguns pontos. Precisa ter critérios objetivos, nem todos os lugares do Brasil estão com o mesmo nível de pandemia. Isso poderia representar 35 mil óbitos somente nessa população. São desses números que a gente está falando quando a gente fala em retomar as aulas. Por isso, é muito importante a gente ter toda essa cautela. Caio, argumentos finais? Projeções que reiteradamente têm se mostrado equivocadas, né? A gente falou que, considerada a taxa de isolamento social aqui em São Paulo, né, a expectativa dos especialistas era de mais de 500 mil de mortes. A gente sabe hoje, por uma pesquisa da Datafolha, que apenas 8% da população nacional diz que respeita o isolamento social. Lembrando que, quando tinha aquelas pesquisas de opinião falando quem era favorável às medidas super restritivas da quarentena, a aprovação era de 70%, ao passo que o isolamento social refletido era só de 45%. Eu não vou ficar me alongando, assim, a OMS foi clara quando disse que regiões e comunidades pobres, o isolamento físico é impraticável. A gente sabe aqui, olha, um trecho, isso aqui é artigo publicado no site oficial da ONU, é assinado por diretoria da Unicef, da Unesco, do Banco Mundial. Quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, maior será a perda de aprendizado, né? Eles alertam, inclusive, para o risco de evasão escolar e tantas outras coisas. A gente sabe muito bem que essa legislação que traz segurança jurídica para estados e municípios, na verdade, é simplesmente tapar o sol com a peneira.
pandemia. Afinal de contas, o prejuízo para a educação desses jovens é irremediável. E a gente vai na canetada fingir que eles não tiveram uma perda sensível na educação e assim os nossos gestores estaduais e municipais lavam as suas mãos enquanto contratam sem licitação durante a pandemia. Então, assim, é uma vergonha absoluta e, de novo, olha o ridículo de não considerar a educação uma atividade essencial em cidades que estão com shoppings e bares abertos. Realmente é uma vergonha. Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Caio, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Agora, boa noite para o meu parceiro Caio Junqueira. Isso aí, Mona Lisa. Amanhã a gente está de volta aqui 6h30 da tarde no Expresso CNN. Muito bastidor, notícia e análise, Mona Lisa. É isso aí. Ótima noite para todos. Até amanhã. Essa é a CNN.